Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? A aula de hoje é importantíssima e o professor Derosso vai facilitar a vida de vocês, com certeza, quando o assunto for relações métricas no triângulo retângulo. Isso mesmo, relações métricas no triângulo retângulo. E o que vem ser relações métricas? É quando eu quero descobrir todas essas letrinhas, exceto os vértices desse triângulo retângulo. O Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Hzinho, o M e o N. E olhem só, olhos bem abertos e atentos, porque vocês vão ter que fazer como o professor Derosso vai ensinar, senão você vai se atrapalhar, tudo bem? Olhem só. Eu vou ensinar para vocês 8 relações métricas no triângulo retângulo. Com certeza, nos livros didáticos, vocês só aprendem 5. Aqui, vocês vão aprender 8 relações métricas no triângulo retângulo. E como que eu vou fazer para decorar, professor? Fácil! Você vai colocar o número. Olhem só, presta atenção. O número de 1 a 8, que são as 8 relações métricas. Aqui na sexta, você vai colocar um T maiúsculo, um Tzão. No 7, você vai colocar um X. E no 8, você vai colocar um X. Para que isso? Já te explico. Vamos começar nessa sequência, as 8 relações métricas no triângulo retângulo. Olhem só. A primeira, você vai colocar um A ao quadrado. Se eu tenho um A ao quadrado, eu vou ter um B ao quadrado, um C ao quadrado e um H ao quadrado. Repetindo, nessa ordem, meus amigos. Primeiro vai ser um A ao quadrado. A segunda, se eu tenho A ao quadrado, eu tenho que ter um B ao quadrado. A terceira, se eu tenho A ao quadrado, B ao quadrado, eu tenho que ter um C ao quadrado. E a próxima, a primeira não é A ao quadrado, 2 não é B ao quadrado, a terceira não é C ao quadrado, então a quarta vai ser H ao quadrado. Então as 4 primeiras é nessa ordem, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado e H ao quadrado. A quinta é só o Azinho. Surgiu um A. Então, a sexta, eu tenho A vezes H. A sétima, na sexta eu não tenho A vezes H, então a sétima eu vou ter B vezes H. E a oitava, se na sexta tem A vezes H, na sétima tem B vezes H, na oitava vai ter C vezes H. E agora nós vamos completar essa relação com as 8 relações métricas no triângulo retângulo. E você nunca mais, mas nunca mais mesmo vai errar relações métricas. E você precisa, confia em mim, para descobrir todas essas letras. Eles vão te dar 2 e você vai ter que encontrar a terceira. Olhem só aqui as 8 relações métricas no triângulo retângulo. Mas antes, alguém deve estar olhando para o quadro e perguntando, por que aqueles 2 sol lá, professor? Por que eu tenho um sol aqui e um sol aqui? Olha só que bacana. Quando o meu sol está desse lado, ele está incidindo sobre o meu lado C. Então você vai decorar que esse M é a sombra de C. De novo. Quando o Sol está aqui, ele está incidindo sobre esse lado C. Então, você vai decorar que M é a sombra do lado C. Ou seja, M é a projeção do lado C. Quando o Sol agora estiver desse lado, ele está incidindo sobre o lado B. Então, você vai decorar que o N vai ser a sombra do lado B, ou seja, N é a projeção do lado B. Então, no triângulo retângulo, M e N são chamadas de projeções. Nesse caso, M é a projeção de C
e N é a projeção de B. Definido quem são M e N, agora nós vamos fazer as 8 relações métricas no triângulo retângulo. Opa! Você falou retângulo? Sim! Então, se eu tiver envolvido num exercício onde tem as letras A, B e C e o triângulo maior é retângulo, a gente sabe que eu posso usar o teorema de Pitágoras, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Essa é a primeira relação métrica do triângulo retângulo. E quem que vai ser o meu B ao quadrado? Lembra das projeções? Presta bem atenção. Quem vai ser B ao quadrado? B ao quadrado vai ser todo esse lado A, vezes a sua projeção, a projeção de B. Ou seja, B ao quadrado vai ser todo esse lado vezes a sua projeção N. Quem que vai ser o C ao quadrado, então, professor? Vai ser todo esse lado, ou seja, A. Quem vai ser o C ao quadrado? Vai ser todo esse lado vezes a sua projeção, que vai ser o M. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes C ao quadrado, que é o famoso teorema de Pitágoras. Quem que vai ser o B ao quadrado? Vai ser todo esse lado vezes a sua projeção, que neste caso é o N. Quem que vai ser o C ao quadrado? Vai ser todo esse lado vezes a sua projeção, que nesse caso é o M. E agora, professor, surgiu um H ao quadrado. H ao quadrado vai ser o produto das projeções, ou seja, vai ser M vezes N. Dá para repetir, Derosso? Com certeza. H, que é a altura desse triângulo maior, quem que vai ser o H ao quadrado? Vai ser o produto das projeções, ou seja, M vezes N. Coitada da próxima relação. A próxima relação é muito simples. Quem que vai ser o meu A? Ué, essa medida A não está dividida aqui entre M e N? Então, só para constar que o A vai ser o M mais o N. Agora eu vou colocar uma linha aqui, ó, porque essas aqui são, para mim, as mais importantes relações métricas no triângulo retângulo. Lembra que no começo a gente colocou um Tzão e 2x? Vamos descobrir agora o que é aquele T e o que vão ser os 2x que eu coloquei aqui. Olha para cá, meus amigos. Quem que vai ser A vezes H? Vai ser o T. Como assim? Ó, olha aqui. A vezes H vai ser B vezes C. Enxergaram o T aqui? Ó, A vezes H é B vezes C. Vai ser B vezes C. E agora, quem que vai ser o B vezes o H? Vai ser o X, ó, vai formar a letra X. Olha bem para cá e presta atenção. Quem que vai ser o B vezes o H? B vezes H, ó. B vezes H vai ser C vezes N. Ah, enxerguei o X, que bacana. Vamos repetir para quem não enxergou. Olha só, quem que vai ser B vezes H? B vezes H vai ser C vezes N. Vai ser o C vezes o N. Tudo bem? Agora, quem que vai ser C vezes H? É o outro X. Quem que vai ser agora C vezes H? Quem que vai ser o C vezes H? Vai ser o B vezes N. Não enxerguei. Olha só. C vezes H vai ser o B vezes o M. O B vezes o M. O B vezes o M. E aqui está errado porque é C vezes N.
Tudo bem? Olha só, vou repetir as 8 relações métricas no triângulo retângulo. Qual é a primeira? É o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, ele me deu o B e o C, que é que eu acho o lado A. Então, A ao quadrado é B ao quadrado vezes C ao quadrado. Quem que vai ser B ao quadrado? Vai ser todo esse lado vezes a sua projeção. Quem que vai ser C ao quadrado? C ao quadrado vai ser todo esse lado vezes a sua projeção, que é o M. Quem que vai ser o H ao quadrado? O H ao quadrado é o produto das duas projeções. E o nosso Azinho, Derosso? Pô, o Azinho divide aqui, ó, está dividido entre M e N. Então é coerente falar que o A é a soma de M mais o N. Se surgir um H, um A, agora vai ter que ter o A vezes H, o B vezes H e o C vezes o H. Quem que vai ser o A vezes H? O nosso T. Quem que vai ser A vezes H? A vezes H vai ter que ser B vezes C. Olha o T aqui, ó. A vezes H, B vezes C. E agora a sétima e oitava relações é o X. Vamos encontrar eles no triângulo? B vezes H. Quem que vai ser o B vezes o H? O B vezes o H vai ter que ser o C vezes o N. O N. B vezes H, B vezes H vai ser C vezes N. E quem que vai ser o C vezes o H? O C vezes o H, o C vezes o H vai ser B vezes o M. C vezes H é B vezes o M. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando cai esse tipo de questões, muitas pessoas, mas muitas pessoas sentem um desconforto. Então, prestem atenção, montem as 8 relações passo a passo, como está sendo ensinado aqui. E eu tenho a certeza que você não vai mais ter dificuldade quando surgir uma questão de relações métricas no triângulo retângulo. Se você, meu amigo, curtiu a aula de hoje, deixa o seu likezinho aqui. Não esqueça, pelo amor de Deus, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que você vai começar a receber todas as notificações de todas as novidades lançadas aqui no canal. Um abraço!